Think about my skin to how you're breathing. I just wanna look good for you, good for you. I just wanna look good for you, good for you. Let me show how proud I am to be yours. Leave this stress and mess and over. Still look good for you, good for you. Good for you, good for you. Good for you, good for you. Trust me, I can't find anything but you. Lately, I have just struggling forward. Spend my nights awake and I wonder what I could have done in another way to make you stay. Reason will not reach a solution. I will end up lost in confusion. I don't care if you really care as long as you don't. Já? She's taking my time, convince me she's fine. But when she leaves me, I'm not sure. It's always the same. She's playing her game, and when she goes, I feel to blame. Why won't she say she needs me? I know she's not as strong as she seems. Why don't I see her cry for help? Why don't I feel her cry for help? Why don't I hear her cry for help? Wander around the streets of the town, trying to find sense of it all. The rain on my face, it covers a trace of all the tears it had to taste. Why must we hide emotions? Why must we never break down and cry? All that I need is to cry for help. Somebody please hear me cry for help. All I can do is cry for help. Cry for help is all I need. All I need is cry for help. Cry for help is all I need.
take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to warm along the night. I love you, baby, trust in me when I say. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to warm along that night. I love you, baby, trust in me when I Boa tarde a todos. Pedimos um pouquinho mais de paciência, pedimos desculpas também a todos. Estamos resolvendo alguns problemas técnicos na plataforma e dentro de alguns minutos daremos início à nossa última keynote de hoje. Babe, I love you so, and I want you to know that I'm gonna miss your love the minute you walk out that door. Please don't go, don't go, don't go away. Please don't go, don't go. Com pessoas de populações minoritárias que expressam sentimentos de auto-ódio por ser o que são desde seu nascimento. Isso não tem nenhum sentido de dignidade, nenhum sentido de fraternidade. É um insulto nosso para esses indivíduos que têm, por natureza, como seres humanos, os mesmos jeitos e as mesmas dignidades que os demais. Então, a inequidade são danos e se criam por sistemas. Por isso, este fórum está orientado a essa questão do que podemos fazer como sistema. Aqui não é um tema no âmbito clínico de hospitais rurais. Não é um tema extraordinário de hospitais individuais que não estão na mesma onda que os demais. Aqui é um tema que está ocorrendo em nível mundial no âmbito clínico, por exemplo. Há um estudo de John Hopkins, onde se fala sobre a exclusão sistemática e sistêmica. Sistemática e sistêmica. E na semana passada, casualmente na Inglaterra, houve uma história de uma menina de 13 anos que perdeu a vida primordialmente pela falta de civismo no contexto clínico. As hierarquias marcadas. E aqui, isso se deve, em parte,
a inequidade. Sem equidade não há qualidade, sem equidade não há qualidade. Não falemos somente do âmbito clínico, claro. Vamos falar também do âmbito, um contexto social, socioeconômico. Há questões da equidade importantes na América Latina. A gente tem uma taxa de pobreza, por exemplo, de aproximadamente 30% num promédio, tá? Para falar de um promédio. A pobreza é algo com o qual se nasce. Isso não quer dizer que não possamos sair da pobreza. A raça é algo com o qual também se nasce. Identidade de gênero, hoje, a migração, a sexualidade, quer dizer, a equidade deve abordar um universo de temas que estão tanto dentro do âmbito clínico como também do âmbito social. E todos devemos ser parte da solução, porque todos somos parte do problema até o dia de hoje, né? Eu acredito nas capacidades de ser e de fazer que o ser humano tenha. A capacidade de ser e de fazer que o ser humano tem. E a realidade é que um carro, por exemplo, Volvo, como este que vocês estão vendo, elétrico, tem todas as características para ser absolutamente eficiente e efetivo em seu desempenho e trajetória e utilidade, né? Mas, se não carregamos a bateria, se não carregamos a bateria, o carro se mantém estacionado. Ele não funciona, ele tem um potencial imenso, mas é necessário carregar sua bateria. O ser humano também funciona dessa forma, devemos respeitar sua capacidade e potencial de ser e fazer. Se não fazemos isso, se perde uma grande porcentagem da população por não abrir esta porta. Então, hoje temos 3 pessoas extraordinárias, Maria Eduarda Henriques e sua mãe, sua filha estão aqui. Bem-vindas, Dulce Brito e Jesus Peinado. Maria Eduarda, Duda e Dulce nos contaram histórias absolutamente pessoais e Jesus contará histórias dentro do contexto peruano. Abordaremos aqui 4 facetas da equidade: a identidade de gênero, a raça, a pobreza e a situação com os migrantes. Então, esse foi o prato de entrada que está terminando. E aí vem o prato principal, pessoal. Duda e Dulce, por favor, bem-vindas. Muito obrigado. Antes de mais nada, muito obrigado por estar aqui. Para mim é uma grande emoção falar sobre a minha vivência. It's very interesting for me to be here to talk to you about what has happened to me up to now. And I think that the first topic that we can address in terms of gender identity is that it is not a matter of choice. Nobody who is transgender chose to be transgender. Much to the contrary, it's oftentimes a condition that Você realmente é. E quando você assume ser uma pessoa transgênero, ser o que você é, você começa a enfrentar uma série de perda de privilégios e dificuldades de relação dentro da sociedade e dentro do seu âmbito pessoal também. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas contando o quanto eu vejo que não é uma escolha e eu vejo por mim mesma o quanto eu sofri em relação a isso. Eu fui uma pessoa que lutou muito, mas muito mesmo, para não assumir quem eu era. Desde criança, bom, antes eu acho que é importante vocês saberem de uma coisa que é fundamental aqui. Eu iniciei o meu processo de transição de gênero quando eu tinha 49 anos. E aí, como eu estava dizendo, enquanto eu era criança, eu não entendia o que acontecia comigo. Eu somente me via como alguém que não se aceitava do ponto de vista físico, emocional e no relacionamento com outras crianças, com outras pessoas. Eu enxergava o comportamento feminino como aquilo que eu gostaria que eu pudesse demonstrar, e não que a sociedade me colocava como padrão a ser seguido. E eu segui toda a minha infância
lutando contra isso, com muito medo, muita vergonha, muito sentimento de culpa em relação a tudo aquilo que sentia. Eu queria ver o meu corpo, por exemplo, parecido com um corpo feminino, e não entendia o porquê isso acontecia. E as referências que existiam ali, naquela época, imagina, década de 70, década de 80, eram raríssimas. E elas não me representavam. Basicamente, naquele tempo, existiam as travestis que estavam e estão até hoje numa situação de vulnerabilidade enorme, e eu não via como uma referência para que eu pudesse seguir. Existiam pessoas na própria mídia que tinham, talvez, algumas características muito próximas a mim, como Roberta Close, acho que as pessoas aqui podem se lembrar um pouco dela, a Rogéria mesmo, mas era, para mim, algo também que não era uma referência, porque elas tinham uma orientação sexual muito relacionada a ter uma afetividade por homens. E eu sempre tive uma afetividade por mulheres. A minha orientação sexual sempre foi em relação a mulheres. E esse é outro ponto importante. Identidade de gênero não tem nada a ver com orientação sexual, são coisas completamente independentes. Bom, eu rezava todas as noites para parar e sentir aquilo que eu sentia. E de uma forma muito, vamos dizer assim, muito guardada, muito dentro do meu íntimo. Eu não compartilhava isso com ninguém. E por isso foi muito sofrido. Durante todos esses anos eu tinha sonhos de construir uma família, de ter uma carreira profissional. Eu segui em frente, eu conquistei isso, tive 2 filhos maravilhosos, uma delas está aqui, que é a Helena. Também conquistei uma carreira profissional muito importante e tudo isso me absorveu demais. Até que um ponto, como eu falei, com 49 anos, eu não suportava mais, porque aquilo que sempre lutava para eu me desligar, sempre me acompanhava. Eu não conseguia, de forma alguma, me separar disso. E aí eu procurei a ajuda de um psiquiatra, de uma psicóloga, e fui entendendo o que era tudo isso, que era algo relacionado realmente à identidade de gênero. Quando isso aconteceu, ainda resisti demais para admitir o quanto isso era o que me representava. Foi um processo de autoconhecimento e autorreconhecimento muito intenso. E então eu não tinha mais como lutar contra aquilo, porque tudo ficou mais claro, tudo explicou todo aquele sofrimento durante décadas. E aí foi que eu tomei a decisão de prosseguir em frente com uma transição de gênero, que depois eu vou falar um pouquinho mais. Então é isso, gente, não é escolha, e quando vocês encontrarem alguém que é transgênero, jamais, mas jamais falem para essa pessoa que ela fez uma escolha. Não é uma escolha. Eu posso dizer para vocês, eu tinha uma expressão de gênero de um homem branco, alto, uma instrução educacional de curso superior, pós-graduação, especializações, um emprego onde eu fiquei durante 15 anos em cargos de diretoria e mesmo assim tomei a decisão de fazer uma transição de gênero. Por que eu faria isso? Porque eu deixaria todo esse conforto de lado para entrar naquilo que eu tenho aqui, que é essa questão toda da vulnerabilidade e da perda de privilégios, que depois a gente vai falar um pouquinho também. Então, eu vou passar a palavra para a Dulce, que também vai falar um pouquinho sobre o que é escolha. É verdade, Duda. Não é uma escolha. Não foi uma escolha para você. Não foi uma escolha para mim. Eu não descendo de escravos. Eu descendo de pessoas que foram escravizadas. No local onde meus pais nasceram, hoje é um sítio quilombola.
Mas eu não descendo de escravos. Eu repito, eu descendo de pessoas escravizadas. Eu não sei de onde meus ancestrais vieram. Claro, certamente alguém vai dizer, se vieram da África, olha para você. Eles vieram da África. Não em primeira classe. Muitos ficaram pela estrada, pelo oceano. Mas eu não sei de que lugar da África eles vieram. Porque vocês sabem, né? A África é composta por mais de 50 países. É possível que você saiba onde os seus ancestrais descendem, de qual país, qual cidade. Tem gente que sabe, inclusive, de qual rua, de qual bairro. Eu não sei sequer de qual país. Sabe por quê? Por uma coisa chamada apagamento histórico. Apagamento histórico. Viver e estar aqui é um ato de resistência, sabia? Há aproximadamente um pouco mais de 100 anos, portanto, a idade do meu avô, eu não poderia sequer estar aqui com vocês. Mas o que me dói? Que quase ninguém como eu está aqui entre nós. Não é? Quando eu vou aos restaurantes, eu olho e não vejo, não me vejo. Por isso que eu coloquei essa imagem. Sabe quando você não se encaixa? Sabe quando você se vê como uma tomada preta, num mundo branco, e você não se encaixa? Sabe o que é uma sensação de não pertencimento? Graças a Deus eu tive acesso, apesar de toda a história difícil de vida da minha família, da minha avó, que saiu da Bahia, abandonou o meu avô porque era vítima de violência, e toda a tragédia humana que vocês podem imaginar, que faz parte da biografia de muitas das pessoas, dos brasileiros negros. Mas meu pai ascendeu, teve acesso. E eu estudei em escolas, a maior parte do tempo, em escolas privadas. Mas eu não me via lá. Sabe o que é você chegar e não ter ninguém parecido com você, a não ser meus irmãos? Você sabe o que é você ligar a televisão e parece que você está em outro país. Nem parece que você está num país mais africano depois da África. Nem parece que você está num país que tem mais negros do que a África. É uma loucura. É uma sensação de cadê todo mundo? Quando eu cheguei à faculdade de medicina, no primeiro dia, eu me sentei tão feliz, tão feliz, tão feliz, na primeira cadeira. Porque só Deus sabe o que foi para chegar lá. Eu acabei de sentar, um colega do lado falou, nossa, agora essa faculdade aceita qualquer um. Qualquer um. Pois é, a não representatividade, o pacto dos iguais é tão excludente, e isso namora com a morte. O racismo estrutural, ele destrói vidas, ele não constrói. É muito difícil viver num lugar onde você não se reconhece. Não nas bonecas, não na TV. Professores? Tive muitos. Quantos negros? Um. Ele era holandês. Brasileiro. Nas escolas que eu estudei, não tinha nenhum. Na faculdade de medicina, os negros que eu encontrei, e na residência médica, inclusive,
na USP, no Hospital das Clínicas, os que eu encontrei estavam varrendo o chão ou nos servindo. Parece pesado, né? Mas é a nossa realidade. Não a minha, a do Brasil, ou da maioria da população do Brasil, que é preta ou parda, também chamados negros. Quando a gente cria padrões, como a da tomada, padrão europeu, padrão asiático, o risco é você excluir pessoas. Acho que aconteceu. Me ajudem aí, por favor. O risco é você criar padrões. O risco é você excluir pessoas. Porque lembra, né? Padrões são para produtos ou processos, não para pessoas. Não para pessoas. Não para pessoas. Duda, você quer falar da sua experiência com a saúde? Ah, não, tem o meu aqui. Gente, eu queria contar uma história bem rápida, que fala um pouco de como é a experiência de uma pessoa transgênero no dia a dia. É lógico que eu tenho uma condição privilegiada do ponto de vista econômico, educacional e de acesso a serviços que muitas outras pessoas transgênero não têm. A maioria esmagadora não tem. Mas, mesmo eu tendo, eu encontro barreiras e dificuldades pela frente. E no começo do ano, eu quebrei meu pé. Eu estava andando de skate, passou um cachorrinho assim na frente, e eu, como estava aprendendo, eu caí do skate, tentei me equilibrar e quebrei o pé. Então eu fui para o pronto-socorro. Cheguei lá no pronto-socorro de um hospital conhecidíssimo aqui em São Paulo, que não é o Einstein. E então me atenderam. Meu plano de saúde teve a sensibilidade de colocar lá na carteirinha o meu nome social, mesmo eu não tendo o meu nome de registro civil alterado ainda. Então eu apresentei a minha carteirinha do plano de saúde lá no hospital com o meu nome social e mesmo assim me identificaram na pulseira que recebi o meu nome social junto com o nome de registro civil. Eu achei estranho aquilo. Perguntei, vocês vão me chamar como quando eu for atendida pelo médico? Ela falou, não, vai ser pelo nome social. E realmente foi assim, me chamaram assim, o médico que me atendeu foi fantástico, entendeu a situação, e bom, engessaram lá meu pé e eu fui para casa. Aí eu tive que voltar, depois de 2 semanas, para ver como é que estava o meu pé. E aí foi que a minha surpresa é que eu cheguei lá, o meu nome já estava registrado, e eu descobri que o nome que estava registrado não tinha nada de nome social, era o nome de registro civil. E aí eu tive que explicar tudo novamente sobre o que era a questão transgênero, o que era nome social, e fui atendida. Então eu tive que voltar uma 3ª vez. De novo, nessa 3ª vez, não tinha meu nome social ali. E, é claro, é muito constrangedor ficar explicando isso na frente de todo mundo, porque é um guichê do lado do outro, vocês conhecem como que é. E para mim não foi legal isso, foi bastante constrangedor. E aí teve uma 4ª vez, que era o dia da alta. E eu pensei, bom, na 4ª vez já deve estar tudo resolvido, né? Não vou precisar explicar mais nada. E nessa 4ª vez eu tinha que fazer um exame de raio-x do meu pé. E aí eu fui diretamente para fazer o exame. E estava lá o meu nome de registro civil novamente. Me entregaram dessa vez uma pulseira, não mais com o meu nome no meu nome social, somente com o nome de registro civil. E aí eu perguntei, como é que vocês vão me chamar na hora de fazer o exame? E eles falaram, através do nome que está escrito aí na pulseira. E aí eu falei, então eu não vou fazer o exame. E não fiz. Fui diretamente para a consulta,
o médico fez um exame clínico e acabou me liberando. Mas, enfim, é uma história, é um grãozinho de areia, vamos dizer, na quantidade de problemas que existem por aí, mas eu estou falando de um local, de um ambiente que poderia ter uma melhor estrutura para receber quem é transgênero. E com isso eu comecei a me fazer algumas perguntas. Realmente, como é que as universidades, as faculdades, a área de saúde tratam a condição transgênero quando estão formando os profissionais? Ou então, como é nos hospitais e nas clínicas em geral? Como são os sistemas de informação? Como eles estão integrados para então receber as pessoas transgênero? Para não acontecer aquilo que aconteceu comigo. E também, como os profissionais de diferentes setores dessas clínicas e hospitais são treinados para que isso não aconteça, para que eles possam receber as pessoas transgênero de uma forma adequada. E como eu falei, isso é um grãozinho de areia dentro do que são esses números aqui. Se a gente for olhar para as estatísticas do Brasil, começando pelo que eu acho que é mais grave, estima-se que uma mulher transgênero ou uma travesti, ela é expulsa de casa já aos 13 anos de idade. 82% das mulheres transgêneros e travesti, elas desistem da escola entre 14 e 18 anos. Isso é um problema enorme, porque imagina, se entre 14 e 18 anos, 82% já não está na escola, imagina na universidade. Apenas 0,02% das pessoas trans estão na universidade. E isso traz uma consequência que é enorme. A questão das pessoas trans não terem capacidade educacional para trabalhar de uma maneira formal. Tanto que, no Brasil como um todo, estima-se que 90% das mulheres trans e travestis não têm emprego formal. E, pior ainda, elas estão completamente relacionadas como fonte principal de ganho de vida à prostituição. Então, além disso, a gente vê uma questão ainda mais grave, que é a mortalidade dessas pessoas. O Brasil hoje é considerado o país que mais mata pessoas trans. E eu acho que para fechar isso, cabe um comentário final. Tudo isso passa pelo acolhimento da família. O acolhimento da família é fundamental. Além disso, a possibilidade da educação, a não existência de bullying nas escolas, para que essa combinação possa trazer um mínimo de dignidade no futuro para as pessoas do gênero. Então, gente, acho que é isso. Vou passar de novo a palavra para a Dulce e muito obrigado. Obrigada, Duda. Já chorei uma cota enorme ali, vocês viram, né? A Duda falou de números e eu vou trazer também alguns desafios da população negra. De novo, negra significa preta, parda. O primeiro desafio nosso, neste país, é nascer vivo. Por condições de vida sociais, que não são escolha, mas que são a consequência histórica de mais de 300 anos de escravização e de um 13 de maio que supostamente nos libertou, mas esqueceu-se dos reparos, da assistência social
Me diga uma coisa, vocês já pensaram como foi o dia 14 de maio? Já pensaram? Já pararam? Imagina as fazendas aqui do Brasil lotadas de crianças, adultos, jovens, velhos, negros. E aí a galera chega e fala, então, acabou. Agora, vocês estão livres, sem assistência nenhuma social, sendo proibido estudar. Sendo proibido estudar. Hoje não é proibido, mas as pessoas também continuam sem acesso. Sem nenhum reparo, 300 anos. É isso aqui, ó, abrimos as portas da fazenda, ó só, Afalho, fazenda, favela, e tchau. E todo mundo andando, gente. No meio daqueles cafezais. Aquilo que você plantou, está proibido comer, se pegar é roubo. Alguns meses depois, decretaram a lei da vadiagem, que é assim, se for pego perambulando pelas ruas, sem teto, sem trabalho, cadeia, favelização, entendeu? E é muito difícil, sem políticas públicas de reparo, ou políticas públicas universais que olhem para as questões sociais, mas também para as questões raciais, porque todos os estudos que comparam pessoas que têm o mesmo status social, as brancas e as negras, ou as não negras, ainda que no mesmo status social, nós perdemos em todos os índices. A taxa de mortalidade infantil das crianças negras, por questões sociais, por falta de acesso aos serviços de qualidade, à saúde, alimentação, nutrição e tudo mais, ela é, dependendo do autor, pode chegar até 3 vezes maior do que uma criança branca. Nosso segundo desafio não é só nascer vivo. Nosso segundo desafio é continuar vivo na juventude. Né? Quantos jovens talentosos, quanta gente, quanta potência perdida, quanto cérebro perdido. Por que será que a gente ainda não tem a capacidade de transformar a diferença em inteligência cultural? 80% dos jovens mortos no Brasil são de que cor? Acertou. 80%. 80%. Morre um a cada 23 minutos, portanto, provavelmente, pelo menos um já morreu, de violência. A chance de um jovem negro morrer no Brasil é 2,6 vezes maior que um jovem branco nas mesmas condições sociais. Quase 3 vezes maior. E o nosso terceiro desafio, além de nascer vivo, permanecer vivo na juventude, é estar vivo na velhice. Sabe, como eu disse para vocês, nós somos aproximadamente 54% da população brasileira. 54% é a maioria, tá certo? Sabe quantos negros, pretos, você tem na velhice? 54% é o que somos. Na velhice, 7,9%. Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Cadê todo mundo, gente? Não é sobre vitimizar-se, é sobre ajudar todo mundo a tirar uma escama dos olhos
E olhar para si. Eu costumo dizer, sabe aquela música do Cazuza que fala Brasil, mostra a sua cara? Eu costumo cantar assim, Brasil, eu acho que o Brasil precisa olhar para a sua cara. Porque um pouquinho mais da metade é negra. E o que a gente faz com esse contingente? Sabe, na Copa, que todo mundo vai festejar, gol! Então, tantos outros gols a gente poderia marcar, gente. Tantos outros gols na ciência, na tecnologia, na inovação, na medicina como eu. Por que a gente não marca esses gols? Esses golaços? Por quê? Porque eles se perdem no caminho, por falta de políticas públicas de reparação. 7,9% conseguem chegar à velhice. Rapidamente, esse estudo foi feito nos Estados Unidos, para falar um pouco sobre o ensino médico. Eu sou médica, sou professora de medicina da USP há mais de 20 anos, já cumprimentei alguns ex-alunos meus médicos que estão por aqui. E eu trouxe essa tabela para resumir um pouco o que eu vi ao longo de 20 anos como professora de medicina lá na USP. Que até hoje, quando eu chego na sala pela primeira vez, os alunos se espantam, do tipo, a professora não vem? Cadê a professora? Esse estudo é o seguinte, foram feitos, sobre a taxa de mortalidade de recém-nascidos brancos comparado com recém-nascidos negros. Tá bom? Cuidados. Eles eram em tudo comparáveis, a taxa de mortalidade por 100 mil nascidos vivos. Em tudo comparáveis, e eles eram cuidados, sob as mesmas condições, por médicos brancos e médicos pretos. Olha só, a taxa de mortalidade dos recém-nascidos brancos era igual quando eles eram cuidados por médicos brancos ou pretos. Mas olha o que aconteceu com a taxa de mortalidade dos recém-nascidos negros, quando eles eram cuidados por médicos brancos, quando comparados com médicos pretos. A redução da mortalidade, lá, 58%, quase 60% da taxa de morte racial. O que a gente pode aprender com isso? O que será que está por trás disso? Qual é o viés inconsciente? Porque é óbvio, ninguém faz isso por querer. Ou vocês acham que os médicos deixam de dar mais analgésicos para os negros que têm dor de propósito? Não, é um viés inconsciente, né? Estudo do parto ao nascer aqui do Brasil mostra que os estudantes do 5º ano da faculdade de medicina e os residentes acreditam, eles dão menos analgesia para as grávidas pretas, quando vão fazer episiotomia, dão menos analgesia também para as pretas em relação a brancas. A violência obstétrica é maior entre as negras. Enfim, a dor tem cor, a morte também. Mas em tudo é tristeza. Aqui estamos e a gente tem felicidade para contar. Nós vencemos, nós estamos aqui. Estar vivo para nós é resistência, não é? Com certeza. Gente, vou falar um pouquinho sobre felicidade. E uma coisa que eu acho que todo mundo já recebeu como pergunta: você é feliz? Quem aqui já não foi perguntado sobre isso? Você é feliz? Eu já fui várias vezes perguntada se eu sou feliz ou não. E eu fiquei pensando sobre isso. O que é que define se a gente é feliz ou não? Eu acho que tem um componente aí que é, a maior parte do tempo,
Nós somos infelizes ou felizes? Então eu posso dizer que se a maior parte do tempo eu sou feliz, então eu sou uma pessoa feliz? Eu acho que não é só isso. Tem mais um componente que é fundamental e que, na minha opinião, transpassa até mesmo esse primeiro pequeno conceito que eu acabei de comentar com vocês. É a questão de você poder ser quem realmente você é. E eu não estou aqui falando apenas de transição de gênero. Estou falando de qualquer pessoa, em qualquer ambiente que ela esteja. Se ela não é o que ela é, como ela vai poder ser feliz? Em relação à transição de gênero, isso é muito mais marcante. Se eu não sou o que eu sou em relação à minha identidade, como eu posso dizer que eu sou feliz? Isso aconteceu comigo. Eu tinha uma enorme condição para dizer que eu era feliz, eu tinha um emprego maravilhoso, uma família maravilhosa, mas eu não tinha a minha identidade bem reconhecida por mim mesma e nem mesmo percebida pela sociedade. Quando eu me descobri uma pessoa transgênero, isso fez todo sentido, como eu já comentei, eu senti uma espécie de compulsão, como se eu tivesse compelida a dar um seguinte passo, por exatamente aquela questão toda de não ser uma escolha. Então, eu comecei a trabalhar em cima daquela transição de gênero que, como está aqui nesse slide, né? Essa transição exige muito de autorreconhecimento, de saber quem você realmente é. E muitas vezes você precisa de ajuda para isso. Isso passa pelos diferentes setores da saúde. E depois eu vou falar um pouquinho mais de quais são esses setores. A família é, assim, fundamental, como eu já comentei também, quando eu estava falando de todos aqueles números, e o quanto a pessoa trans é prejudicada quando ela não tem esse apoio familiar. E um estado emocional que faz com que você possa enfrentar questões que, para quem não é trans, são questões triviais. Eu falo estado emocional de fé, esperança e muita, mas muita coragem, para você então entrar num processo como esse que eu entrei. E aqui eu vou mostrar para vocês como foi uma parte dessa minha transição de gênero. Na primeira foto, vocês veem o meu primeiro dia após a minha cirurgia, uma cirurgia plástica facial. Eu fiz 9 procedimentos na face. Depois de 8 dias, está aí essa foto do meio, e depois de 16 meses, eu estou muito parecida com o que vocês estão vendo hoje. E imagina só, para chegar até hoje, nesse dia que eu estou aqui com vocês, a quantidade de suporte que eu tive que ter em relação às áreas da saúde. Eu tive que ter apoio psiquiátrico e psicológico, eu tive apoio de uma endocrinologista para administração de hormônios, lógico, um cirurgião plástico, no caso 2 até, uma fisioterapeuta para me recuperar dessas cirurgias todas, uma dermatologista para questões capilares, uma terapia de voz, né, uma fonoaudióloga. Eu treinei muito a minha voz, a forma de falar. Eu sempre tive e ainda tenho até hoje o que se chama de disforia de gênero. É quando você não aceita algo em você e aquilo te traz infelicidade, te traz dificuldade, inclusive, de se relacionar com as pessoas. A minha voz, eu não aceito a minha voz, até hoje. Não gosto da minha voz, acho ela uma voz que não é suficientemente o que me representa, aquilo que eu me percebo como uma mulher transgênero. E por isso eu fiz uma glotoplastia de Wendler, que é uma cirurgia nas cordas vocais, na tentativa de deixar essa voz menos grave.
E por aí vai, por isso eu precisei de um otorrino para me ajudar. E por último ainda coloquei a função de eletrologista, que é uma atividade de depilação por inserção de eletricidade no poro onde nasce o pelo facial ou qualquer tipo de pelo no corpo. E bom, essa foi uma etapa que eu tive que passar, eu consegui ultrapassar tudo isso e não foi fácil. Justamente para conquistar o que a gente chama de passabilidade. Passabilidade em relação ao que eu consigo me representar perante a sociedade e também aquilo que eu me vejo em relação àquilo que eu me percebo como pessoa. E com isso, ao mesmo tempo, eu fui desenvolvendo uma nova atividade profissional. Eu comentei com vocês que eu trabalhei no mundo corporativo, ocupei cargos importantes e tal, e eu percebi que eu comecei a sentir uma dificuldade muito grande de continuar naquele rumo que eu tinha. Então, eu comecei a trabalhar em um outro caminho. Eu comecei a empreender e a me formar como artista plástica, realizando cursos com diferentes profissionais, com pessoas muito renomadas nessas áreas relacionadas a caleidoscópios e joias autorais. É algo que eu comecei a trabalhar juntamente com a minha filha e algo que a gente está apostando demais, já que também isso me representa, é algo que eu me sinto bem fazendo. Então, é uma mudança não somente de gênero, né, de transição de gênero, mas também algo relacionado a uma vida, né, uma questão de trabalho, de significação profissional. Não teria como eu avançar se eu não tivesse apoio, principalmente dos meus filhos. A Helena está aqui na plateia e tal. Eu tenho um filho com síndrome de Down que me aceitou de uma forma fantástica, me acolheu, assim como a própria Helena. A Helena me acompanhou em cada uma das minhas cirurgias. E ela foi fantástica. Eu agradeço demais, demais a minha filha. E, para finalizar minha participação aqui, eu queria reconhecer uma outra pessoa maravilhosa, que é a minha mãe. A minha mãe, ela, no dia que eu falei sobre a minha transição de gênero, ela não pensou duas vezes, ela me abraçou e disse que nada ia mudar. E é claro, outras pessoas da minha família, como a minha irmã maravilhosa, o meu cunhado, o meu sobrinho, tios e tias, e primos, como a Luciana, que está aqui também, né? Muito obrigado, gente. Tá vendo, gente, como tem jeito? Tem jeito. Vocês podem ser nossas famílias ampliadas. Vocês podem ser a família ampliada das outras pessoas que são ou excluídas, ou minorizadas, ou simplesmente diferentes. Quando tem apoio, quando tem políticas públicas, quando tem incentivo, isso não só melhora a nossa autoestima, mas melhora a nossa certeza de sermos aceitos, de podermos existir. Quantas e quantas pessoas acabam adoecendo por não só por não se reconhecerem, mas por não serem aceitos. Entenda isso. Você pode mudar. Você pode mudar as coisas, pelo menos aquela que está no seu quadrado. Porque às vezes a gente fica pensando, não, mas isso é tão difícil, é tão complexo. Tá, mas o que é que você pode fazer? Aliás, o que é que você está fazendo? Para não ficar, como dizem os filósofos,
condenados a viver entre iguais. É tão bacana quando a gente se liberta, olha, acredita. É muito legal a liberdade. Então, quem ainda está condenado a viver entre iguais, liberte-se. Você não precisa de uma princesa Isabel para te libertar. Entende? Do que mais você precisa aprender, o que mais você precisa saber, fazer, permita-se. Se a vida fosse uma corrida de obstáculos, eu vou dizer para vocês, uau, nem sei se a gente teria chegado aqui. Mas eu quero dizer para vocês, quando eu digo para vocês que estar vivo é um ato de resistência, que ser uma médica é um ato de resistência, que ser uma médica ou uma professora da faculdade de medicina é um ato de resistência, que ser uma líder dentro de um hospital tão grande quanto esse é um ato de resistência. Você sabe que eu nunca nem imaginei que eu pudesse estar aqui nesse hospital. Eu nunca imaginei que me aceitassem. Não imaginei. Juro por Deus. E não foi pela cor dos meus lindos olhos azuis que me aceitaram, né? Também foi porque eu sou negra, como algumas pessoas falam. Ah, você é médica, você tinha cota? Eu falei, obrigada por você estar me achando super jovem, mas na minha época não tinha cota, né? Lembra, faz só 10 anos que as cotas para acesso às universidades foram regulamentadas. E tem aí vários estudos agora, que bom, demonstrando que, diferentemente daquilo que temiam, ela não piorou o ensino. Ela não piorou o ensino. Ela deu oportunidade. E o ensino segue com suas mazelas. Mas não foram os negros que pioraram o ensino. Ao contrário. Quando eu digo para vocês que só existem 7,9% de negros que chegaram na velhice, é com muita alegria que eu quero apresentar para vocês os meus pais. Eles conseguiram. Meu pai... Obrigada. Meu pai... Hoje é um homem que tem 2 faculdades, ele é contador e economista, minha mãe professora de piano aposentada, meu pai fez há 2 dias, meu pai fez 90 anos, o que é um grande orgulho para nós. E a minha mãe, daqui uma semana, obrigada, e minha mãe daqui uma semana faz 86 anos. É a raridade da raridade. Como eu também sou a raridade da raridade. Uma mulher preta falando para uma plateia branca. Aqui, para dizer o que o acesso faz com uma geração inteira. O que o acesso fez e transformou a história do meu pai. A velhice do meu pai e da minha mãe foram completamente modificadas, porque em ele, ascendendo, eu e meus irmãos tivemos acesso também ao estudo de qualidade, e a gente pôde dar para eles uma velhice feliz, tranquila. Eles estão abraçando a minha sobrinha para falar da 3ª geração, que foi impactada também pelo acesso. Essa minha sobrinha, a Mariana,
Essa foto foi a foto no primeiro dia, no momento que ela estava saindo para o primeiro dia de aula dela na faculdade de medicina. Isso foi há 5 anos. Marina agora está no 5º ano da faculdade de medicina. E atrás dela está a Isabela, minha outra sobrinha, que está no 2º ano da faculdade de medicina. Só para dizer, gente, o acesso transforma, a oportunidade transforma. Queria convidar vocês a construir pontes. Vamos construir pontes que aproximem as realidades da população branca e da população negra. Vamos construir pontes. É um grande desafio, mas é possível. Não é sobre ter uma visão de equidade, é sobre ter uma atitude de equidade, ações de equidade, concretas. Qual é a sua? Que ação de equidade você ter essa semana? Que ação de equidade você vai ter ao sair daqui? Que ação de equidade a sua organização tem? Não dá mais. Não dá mais. Jesus, existe alguma ação de equidade lá no Peru? Oh, gracias. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Duda, por fazer essa mensagem tão linda para a gente. Eu queria ensinar alguma coisa, mas realmente eu não tenho nada que ensinar. Não tenho nada para ensinar, tenho só para aprender, isso sim. Eu acho que a gente tem muito trabalho, cada geração tem um trabalho. Nós estamos a gente está pegando uma tarefa que é muito difícil. Não sei se a gente vai conseguir completar essa tarefa. Então, a próxima geração tem que completar os vãos, as brechas, mas a gente tem que começar com alguma coisa. Eu estou convencido que a gente realmente a gente tem que saber que a inequidade, a desigualdade é uma injustiça. A desigualdade é uma injustiça. A gente tem que mudar essa injustiça. A gente tem que resolver essa injustiça. Eu vim do Peru, eu trabalho numa instituição que se comprometeu a terminar com esses vãos que afetam cada uma das famílias. Quando eu falo família, estou falando assim, na verdade, quando uma pessoa fica doente, a família também fica doente. E o que eu queria também, um pouquinho, de alguma forma, deixar claro, é que a gente precisa criar sistemas resilientes. Sistemas que resistam os impactos da injustiça e da desigualdade. Muito além da cultura, muito além de qual país a pessoa vem, da raça, cor da pele, de qual outro lugar que a pessoa está, a pessoa tem que ser atendida. Lá no Peru, a gente começou essa tarefa e não é fácil. A gente começou numa zona muito pobre lá de Lima e mesmo assim ainda tem muito trabalho para ser feito. São 26 anos que a gente está trabalhando para criar um sistema resiliente. Fechando as lacunas, completando as lacunas, porque a desigualdade realmente que vem do medo. O medo de não conseguir compreender as desigualdades. Isso está causando muitos problemas. Vou mostrar para vocês um pouquinho do que está sendo feito em Lima. No seguinte slide. Isso aconteceu mais ou menos em 96, quando visitaram a gente BMFM Dinkin, missionários. Nesse momento, o Peru passou por uma grande crise, né? A maioria dos pacientes, pessoas com tuberculose, andavam pela cidade, mas sem estar diagnosticadas. E se eles eram diagnosticados realmente, basicamente eles não estavam tendo o tratamento adequado que precisavam. Um dos motivos para isso
motivou que eu tivesse uma mudança de atitude, de mentalidade, para poder procurar o paciente. Uma das coisas que até agora ainda funcionam em vários países é que o paciente, a família, tem que ir até o centro, senão não vai conseguir ser atendido. E aí, então tem que navegar por vários trâmites burocráticos, processos burocráticos, uma falta de conhecimento também do jargão médico. Tem que procurar saber o significado do diagnóstico, o que significa esse tratamento, até que de alguma forma encontre uma cura. Esse estándar não está sendo equitativo. Esse estándar está fechando portas para a população mais vulnerável. E um exemplo que nós encontramos é que o tratamento para a tuberculose é bem resistente. Peru é o primeiro país que tem as mais altas taxas de infecção, né? Então, em 1996, a mesma OMS não recomendava o tratamento que era feito no Peru. Ele dizia que, basicamente, que não importava e não servia. Então, estas coisas são coisas que nós vivemos e não sabemos em que momento surgiram. E agora é o momento de resolvê-las. Não sabemos se a nossa geração vai terminar de resolver essas questões, né? Nós trabalhamos com 5 pilares. Eu gostaria de explicar um pouquinho isso para vocês. Esses pilares se baseiam, primeiro, no suporte social. Nós entendemos por suporte social que entender a comunidade é importante. Nós como profissionais de saúde, nos servimos dessa comunidade. A gente serve a comunidade, aprende da comunidade, então devemos respeitá-la, devemos conhecê-la e respeitá-la. Depois, a gente dá outros instrumentos, como staff, como remédios, como sistemas e também espaço. Acho que com esses espaços, a gente já esteve fortalecendo o sistema de saúde de tal forma que a gente acompanha e não se trata de um sistema em paralelo. Se trata mais que nada de fortalecer o sistema de saúde. Nosso sistema de saúde ele tem que se sentir fortalecido, ser fortalecido. Assim, a gente trabalha aí atrás das cortinas, né, no backstage, e o ator é o Ministério da Saúde. Então, o nosso principal, nossa questão principal, nossa felicidade vai ser que a comunidade consiga acesso ao cuidado. Então, o tema que nós buscamos aqui é trabalho na comunidade, priorizando as populações mais vulneráveis. Buscamos que estas populações, que na verdade são onde é possível realizar atenção primária, elas devem ter um serviço de saúde. Para isso, nós integramos o cuidado e treinamento, o advocacy e a investigação também. A gente, não só no Peru, tá? Mas nós estamos em 13 lugares do mundo, na América Latina, Haiti, um dos países mais pobres da região, onde temos cerca de 50% da população sob atendimento, no México, obviamente na África, e 2 países mais. Um modelo que a gente aprendeu, porque a gente não leu de nenhum livro. Depois de 26 anos, a gente pouco a pouco foi entendendo como é que se maneja essa questão. É um modelo centrado em pessoas, não é centrado na equipe de saúde. Vamos aí nas montanhas, onde vocês aqui, que aqui para vocês seria equivalente às favelas, porque nesses cerros, como nós vamos nessas montanhas, são comunidades muito vulneráveis. A gente vai com um caminhão cheio de equipamentos para diagnosticar tuberculose e fortalecemos o sistema de saúde, porque de nada serviria trazer as pessoas doentes e deixar dentro do sistema. Então a gente tenta, com esses 5 pilares que a gente tem, a ideia que é fortalecer o sistema de saúde. Aqui temos um exemplo bem concreto de como uma inovação
de tirar a máquina de radiografia, colocá-la num caminhão, levá-la até zonas mais distantes, conseguiu a atenção do Ministério da Saúde, que agora está expandindo essa ação por todo o país. Então, o próprio Ministério de Saúde entendeu que o modelo de ir buscar o paciente onde ele está é o melhor modelo. Nos lugares onde não podemos subir, nas montanhas, ou tem muito íngreme, né? Lima é uma cidade estendida sobre montanhas, então a gente tem mochilas com equipamentos para atender esses pacientes para poder subir nesses lugares. Outro sistema também é levar a estrutura da medicina, né? Medicamentos também. Normalmente se entende que você recebe uma prescrição médica, vai na farmácia e compra um medicamento. Ponto. Mas nosso modelo é que nós temos o teu remédio, te entregamos esse remédio na sua casa. De alguma forma a gente busca que um agente comunitário te oriente sobre o uso. Não há suficientes médicos ou enfermeiras. E o Covid nos ensinou com muita dureza, né? A realidade dura. Não há suficiente. A gente tem que estender os limites do exército da saúde. Eles são agentes comunitários, são figuras importantíssimas para nós. Atendendo as pessoas, nós teríamos que multiplicar o nosso orçamento. A única forma de fazer possível o atendimento é com agentes comunitários. Então, com eles, nós pudemos descartar tuberculose, casos de tuberculose, pudemos melhorar e dizer ao Ministério da Saúde a verdadeira questão, o verdadeiro problema. Há um tema aqui de entendimento e pese a isso, nós estamos conseguindo algumas curas importantes. Fizemos conquistas neste aspecto e por fim, outro esquema se refere à população migrante, a nova população vulnerável deste século, destes tempos, na verdade, uma população com todos os atributos da inequidade, porque eles vêm ao nosso país sem trabalho, vêm sem identidade, a maioria sem documentos, né, indocumentados, porque não trabalhamos antes a correta migração, o correto processo migratório entre países. A gente dá as costas para isso, né? Não nos compreendemos uns aos outros. Então, eles vêm carregados de doenças como tuberculose, HIV, depressão, obviamente, tudo fruto da inequidade do país também de origem. Mas é isso que está acontecendo, pessoal. A gente não consegue, não deve por isso fechar a fronteira e dizer, não, aqui não é nosso problema, isso aí não entram. Nós, em 1980, já tínhamos tido uma imigração da zona dos Andes, de onde eu nasci, em direção à zona da costa. O que aconteceu nesse momento fruto do terrorismo? O sistema de saúde peruano caiu muito e tiveram que passar 20, 25 anos para que as coisas se acomodassem e melhorassem um pouco e que pudéssemos ter um sistema que cumprisse com todos os cidadãos peruanos, mas terminando essa reforma, vem uma nova onda migratória. Então, agora os nossos problemas se somaram, aos nossos problemas se somaram outros. Não significa que nós temos que nos deter. Ao contrário, temos que avançar, continuar. Temos uma carga e isso nos tem que dar impulso, nos tem que motivar a continuar, porque essa inequidade nós devemos começar a brigar para diminuí-la agora. Provavelmente a gente não consiga fechar essa lacuna. Temos uma grande tarefa que vamos deixar para a seguinte geração, mas temos que começar. Não adianta ficar de braços cruzados. A gente tem 30 anos já de trabalho sobre isso, mas isso deve continuar, porque sobre toda a América Latina é algo comum que está acontecendo. Então, com esse tipo de população, a gente veio atendendo nos lugares onde eles se concentram, porque eles não têm endereço, não têm casa, não têm trabalho, eles não têm nada. É uma população difícil até de alcançar, de descobrir. É fácil virar o rosto e falar, não é minha população, não é de outro país. Mas olha, não é assim. Basicamente, Duda e Dulce disseram sobre isso.
Então, por todos os lados se filtra a inequidade. A gente tem que fechar essas rachaduras por onde está se filtrando a inequidade. E a gente encontrou muitas doenças nessas ações que levamos adiante, né? Está circulando uma maior carga viral, estão circulando novas formas de tuberculose, mas, bom, de todas as formas, ainda com o mesmo esquema de ação, nós juntamos essas pessoas e criamos organizações de agentes comunitários migrantes para que eles possam começar a ajudar a sua própria comunidade. É a única forma, pessoal. A gente tem que estender esse exército, né, de agentes comunitários com as ferramentas que nós sabemos que, como médicos e enfermeiras, que se aplique à comunidade. Isso é o que eu queria compartilhar com vocês, amigos brasileiros. É um prazer para mim estar aqui. Eu sempre estou observando o que vocês estão fazendo. Como essa conferência é uma coisa linda. Eu espero continuar trabalhando sobre esse tema. Eu agradeço muito pela atenção. Pedro, por favor, o anfitrião, passo o batom para você. Muito obrigado. E gente de gênero, raça, pobreza, imigração, todo esse sistema está perfeitamente desenhado para ter resultados que vimos aqui. Estas são pessoas que tiveram em sua busca de felicidade, sobrevivência, sucesso, não pelo sistema, mas apesar do sistema. Eu acho que é compromisso da nossa geração mudar a realidade das inequidades na América Latina, que é o continente com maior inequidade do mundo, pessoal. Onde começar? Começamos conosco, aceitando essa responsabilidade que nós temos de mudar esta realidade. Trabalhamos com nossas equipes em escutarem, entender e construir pontes em direção a uma melhor realidade. Trabalhamos com a organização, com a região, com o país. Há 3 âmbitos para este tipo de público que são importantes em nível organizacional, recursos humanos, como nos manejamos com a promoção de pessoas, o acesso, aceitação das diferenças, celebração das diferenças, a parte clínica, como entendemos a diferença entre experiência de atenção, entre acesso, atenção e o desenlace clínico, né? Como entendemos esses dados e fazemos tudo isso transparente do ponto de vista da saúde populacional, sendo proativos na busca, como bem está fazendo Jesus aqui, na questão das populações mais vulneráveis, né? Então, aqui está a Priscila, Santiago, maravilhosa equipe da Equidade do Einstein, que estão fazendo rondas de equidade, conversas abertas sobre equidade ao redor da instituição. Para quê? Para entender. Para quê? Para mudar, pessoal, para melhorar, aceitando o ponto onde nós nos encontramos e viajando em direção a um ponto melhor. Isso aqui é aceitar a responsabilidade por uma realidade que devemos mudar. Hoje, nós estamos esperando, estamos falando, estamos dando mais dados, não precisamos de mais dados, temos que atuar. Esse é um exemplo que vimos essa manhã, nesse palco. Crianças que têm acesso a uma plataforma que é a plataforma de todos nós aqui, porque eles têm voz, têm movimento, têm agência e têm uma possibilidade de crer que algum dia podem terminar aqui dentro estudando, por que não? Continuamos hoje em dia em uma realidade onde há muitas pessoas sem capacidade de conseguir seu potencial de ser e de fazer. Ser e fazer. Nós tivemos a sorte há 2 dias com uma equipe maravilhosa de toda a América Latina de nos colocar um espelho em frente e falar de privilégios, né? Falar de meritocracia, falar de ação. Para quê? Para que essa geração não passe despercebida em seu impacto com a questão de fechar brechas, fechar lacunas sobre inequidade. É um grupo absolutamente maravilhoso. Qual é o objetivo aqui? Mais pessoas com capacidade de obter potencial de ser e fazer, de conquistar esse potencial. Duda, por favor. Dulce, por favor. Jesus, por favor, para cá.
aproximem-se. Eu quero entender quem aqui ou online se compromete com a equidade. Quem se compromete, que se levante, por favor. E quem se compromete com a equidade, que nos acompanhe em dizer: eu me comprometo com a equidade. Agora, vamos dar a Duda, a Dulce e a Jesus um grande aplauso pelo que são e pelo que fazem também. Obrigado. Maravilhoso. Muito obrigado. E nesse ato tão belo em que todos se comprometem a promover essa transformação que tanto precisamos, nós vamos partir para o encerramento desse dia, mas não um encerramento qualquer, um encerramento com chave de ouro. Nós temos o grupo de danças brasileiras e as crianças e adolescentes da turma de danças brasileiras, junto com a educadora Thalita Gava, apresentam para nós o samba de roda da Bahia, uma das primeiras danças tradicionais da nossa cultura. O samba é uma dança de matriz africana, originada lá nas festas de Batuque, dançada pelos africanos que aqui chegaram sequestrados, trazidos para o nosso país na condição de escravizados, e que em seus poucos momentos de descanso dançavam, cantavam para esquecer as duras lutas do cativeiro e lembrar de sua terra e de sua cultura. Por isso, o samba nos mostra a força e a resistência do povo brasileiro, com beleza e alegria. E agora nós vamos celebrar essa força e essa alegria, junto com as crianças do grupo de danças brasileiras. É esse grupo. Então nós convidamos grupo de danças afros, com a mesma dedicação, luta e resgate do grupo. Nós vamos acompanhar essa belíssima dança. Uma salva de palmas a todos eles. She said, I said, we're built to be on stage. In my man, built to be on stage from scratch. Oh, no way. Built to be on stage. I know, you built to be on stage. Yeah, boy. Yeah, boy. Yeah, boy. Yeah, boy. Yeah, boy. Funny, me, funny, drop.
Wine bunny something not like job. Girl, them a dance when it when it drop. Wine bunny something not like job. Girl, them a dance when it when it drop. Wine bunny something not like job. Girl, them a dance when it when it drop. Remember that time, Kenya, big show. Nairobi, outside, reckless, one night. She said, Marcelo might build the beat on stage. I know, she built the beat on stage. Like smile, 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 right? Smile, 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 smile. Yes, I check the tag. Then I start to wave it all around me. Come back tomorrow and watch the process. I got a studio in my room. And I want time for you, baby. Agradecemos então ao grupo de dança Afro, que mostrou a sua coreografia desenvolvida para a Mostra Cultural do Núcleo de Arte e Comunicação do PECP, baseado na música de dança negra contemporânea. Então, nós tivemos primeiro o grupo de dança Afro e agora sim, grupo de dança brasileira. Vamos recebê-los com muita alegria. Uma salva de palmas, meninas. Nessa cidade todo mundo é Doxum. Homem, menino, menina, mulher. Toda essa gente radia magia. Presente na água doce, presente na água salgada, e toda a cidade brilha. Presente na água doce, presente na água salgada, e toda a cidade brilha. Pisada de medo, luz o banco sultanesa, esse precioso de beleza, convexa alegria, rima de toda utopia, rima de toda riqueza, tudo isso com certeza só se vê na Bahia, só se vê na Bahia, só se vê na Bahia, só se vê na Bahia. Gente que tira a alegria da dor, do bate-com do batente. As cores de gente, contas de todos os guias, uma nação diferente, toda prosa e poesia, tudo isso finalmente só se vê na Bahia, só se vê na Bahia, só se vê na Bahia, só se vê na Bahia.
gosta do samba, gosta da roda e diz que é pampa. Baiana boa, gosta do samba, gosta da roda e diz que é pampa. Olha, toca a viola que ela quer sambar, ela gosta de samba, ela quer rebolar. Toca a viola que ela quer sambar, ela gosta de samba, ela quer rebolar. É baiana, é baiana, é baiana, baianinha, é baiana, é baiana, baiana boa, gosta do samba, gosta da roda e diz que é pampa. Baiana boa, gosta do samba, gosta da roda e diz que é pampa. Olha, toca a viola que ela quer sambar, ela gosta de samba, ela quer rebolar. Toca a viola que ela quer sambar, ela gosta de samba, ela quer rebolar. É baiana, é baiana, é baiana, baianinha, é baiana, é baiana. É com essa energia incrível nós encerramos então esse primeiro dia do Fórum Latino-Americano de Qualidade e Segurança da Saúde. Agradecemos às crianças do PEC pelas lindas apresentações, agradecemos a presença de todos que estão aqui hoje e a quem nos acompanhou virtualmente. Amanhã nós retornaremos às 8h30 da manhã aqui nesse palco com mais uma keynote. E amanhã, para que a entrada de todos seja mais tranquila, por favor, tragam os mesmos crachás que vocês receberam hoje na entrada. Não se esqueçam de devolver os fones de tradução na saída do evento, no mesmo ponto onde vocês retiraram. Os participantes que fizeram, então, a opção pelo coquetel, esse será realizado no terraço do 5º andar, no terraço próximo ao Espaço Balduco,
Uma boa noite a todos.